nome de toda a organização aqui, Beth e eu. Quero também agradecer a presença do professor Erlandro Reis, que vem lá da UNB, já apresento ele corretamente aqui, nos dá a honra da sua presença, seu muito querido e um especialista muito grande aí no debate acadêmico e também na militância política sobre as questões relativas aos movimentos sociais e ao ensino de sociologia, a formação de professores, né? Então, é um prazer e uma honra muito grande receber o professor Erlandro aqui. Bem, nós estamos finalizando esse projeto, também está chegando ao fim, e foi um projeto muito bacana, muito importante para nós, tanto do ponto de vista de quem organizou, das pessoas que estiveram mais diretamente ligadas à organização, quanto do ponto de vista daqueles que participaram efetivamente, que vêm, assistem, debate e leva isso para os seus locais de trabalho, para a sua vida cotidiana, para a sala de aula, para os alunos, para os professores, para os movimentos. Então, nesse ponto, nesse sentido, é um projeto que atingiu o seu objetivo, porque é exatamente isso que queríamos, que essa discussão a partir do cinema alcançasse um público maior, que a gente tivesse a possibilidade de estar trabalhando com os professores, principalmente aqueles envolvidos na educação básica, para que pudesse ser utilizada essa técnica com propriedade, não é? Junto aos alunos e também junto aos movimentos dos professores. Então, eu acho que nesse sentido, esse projeto foi muito exitoso. Parabéns a todos que participaram dele, inclusive os meninos aqui, os estudantes todos que se envolveram fortemente nessa atividade ao longo, né, desde antes dela começar, durante, e a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Um dos motivos esse projeto está finalizando, mas ele vai ser finalizado um pouquinho antes de novembro, né? Nós vamos estar finalizando esse projeto agora em setembro. E um dos motivos de nós termos que fazer isso é que os recursos, eles acabaram. E não os recursos no sentido dos recursos das verbas orçamentárias para esse projeto, mas o recurso mais diretamente envolvido com o trabalho dos estagiários. As meninas que trabalham conosco, os meninos que trabalham conosco não tiveram os seus contratos, não é, de estágio no âmbito do projeto renovados. Então, houve um corte muito grande aqui na UF, do orçamento, todo mundo hoje que sabe disso, tanto a imprensa, não é? As dificuldades não são pequenas, são muito grandes, então nosso projeto tem muito mérito, não é? Podemos continuar, mas de forma voluntária. Então, ao continuar de forma voluntária, nós temos então que rever a sua estrutura, repensar a sua estrutura, para que a gente não faça nada mal feito. Não é? Isso é muito importante, que a gente continue fazendo com empenho, com dedicação, mas dentro das possibilidades objetivas que temos. O Marx já dizia isso, né? A gente tem que fazer a nossa própria história, mas sob condições dadas. Né? Então, a gente tem que estar sempre aí revendo os nossos objetivos nesse sentido. É um momento muito difícil para esse país, para a universidade em particular, um momento muito difícil para o mundo inteiro, não é? Não dá para a gente se estender muito sobre isso, mas particularmente para o Brasil, para a educação em particular, para a ciência, para a pesquisa. Não é à toa que o diretor da FAPEMIG estive em São Paulo recentemente falando com a FAPESP, que é muito bem estruturada, tem muito recurso, mas também está, né, dizendo claramente na imprensa, publicamente, que não tem mais recursos. Então, nós estamos num momento muito complicado e parece que a onda da uberização, né, aquele trabalho terceirizado que parece que não é trabalho, está invadindo a universidade. Tudo agora é voluntário, tudo agora é terceirizado, tudo agora depende da vontade de cada um e ainda se fala em sucesso. Então, eu pensar que temos sucesso. Muito bem. Então, eu os convido fortemente a virem para o último debate fílmico, que será em setembro, e aí nós vamos fechar com
uma cereja do bolo, porque nós teremos a presença de ninguém menos que o professor Roberto Ler, que é o atual reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A UFRJ, como ela é conhecida, uma das universidades mais tradicionais desse país, né? Uma universidade pública. E Roberto Ler, além de ser um cientista, um pesquisador, um acadêmico de primeira linha, não é? Ele é também um militante, um engajado, como todos nós aqui. Não é à toa que nós o estamos convidando. E ele, com uma agenda muito cheia, se prontificou a vir com o maior prazer para falar aqui para nós, né, no encerramento desse projeto. Ele virá, então, pela manhã, para a sua conferência pela manhã, e o debate fílmico com uma professora muito querida, a Eileise, uma excelente pesquisadora também, envolvida com a questão da pesquisa, do ensino, da formação de professores, estará nos presenteando com a fala dela à tarde, e o filme também será passado à tarde. Então peço a vocês que estejam presentes em setembro, mês da independência do país. A gente pode brincar. E 7 de setembro. Vou pedir para você falar. Pois é, professora. E aí? Mas aí, professora, na época do 7 de setembro, vocês fazem um evento em comemoração à Revolução Russa, né? Os colegas do MBL vão virar. Não. Em setembro... Não vai coincidir com o evento? Só um minutinho. Então, vou fechar uma coisa para depois abrir outra. Então, olha só. Roberto vem, Eileise vem, aí fechamos o nosso projeto em setembro. Mas haverá ainda uma outra sessão de encerramento desse projeto, organizada no âmbito da PROEX. Eles ainda estão definindo uma data, não é, que será a data onde todos os projetos que aconteceram no âmbito deste edital, que se chama edital 90, não é, estarão sendo reunidos no fechamento final do edital. Nós não sabemos mais se esse edital será proposto novamente pela CAPES, que é um edital específico de formação de professores, formação continuada de professores. Não sabemos isso, é uma incógnita ainda, mas todos os trabalhos, todos os projetos desenvolvidos no âmbito desse edital, o nosso é um deles, um dos mais exitosos, terá o seu encerramento oficial pela PROEX. Tá bem? Muito bem. Agora, outras coisas. Um outro recado que eu quero dar a vocês é que em setembro estará ocorrendo o 3º Seminário Internacional Desafios do Trabalho e Educação. E neste ano específico, nós estaremos comemorando os 100 anos da Revolução Russa, que é uma das revoluções mais importantes, mais significativas e, de fato, uma revolução que transforma a sociedade no século XX, né? Com todas as suas repercussões, seus limites, esse debate que nós vamos fazer. Por que estamos comemorando essa revolução em setembro e não em outubro, quando é a data dela? Porque o nosso seminário acontece em setembro. Ele é bienal, 2013, 2015, 2017 agora. A data dele é setembro. Ele é cadastrado na CAPES e no CNPq, em todas as agências de fomento, para setembro, e mudar isso é um problema enorme. Então nós estamos trazendo, para comemorar a Revolução Russa, porque é impossível passar em branco, não sei, não tenho visto ninguém nesta universidade chamando uma atividade para pensar a Revolução Russa, e olha que está cheio de gente aqui falando pelos cotovelos que é de esquerda. Então, nos corredores tem um monte. Agora, sentar para planejar um evento estruturado para discutir isso academicamente, do ponto de vista da militância, eu não estou vendo ninguém. Nós estamos, então, chamando para nós essa responsabilidade, que não é pouca, um trabalho árduo, mas que a gente tem que fazer. Então, a Revolução Russa que acorda. E eu penso que o marco da Revolução Russa é setembro, mas nós tínhamos que estar pensando nisso o ano inteiro. Esse ano todo tinha que estar sendo pensado pela Revolução Russa. Quais são os avanços da Revolução Russa? Como é que ela pode nos instruir, nos auxiliar hoje a pensar os movimentos sociais, a organização coletiva? Até que ponto a organização coletiva tem se colocado presente de fato
Ou está sendo apenas um discurso no sentido de abrir espaços políticos, partidários políticos, não mais pensando revolucionariamente? Não se fala em socialismo mais. Não vejo a bandeira do socialismo nos movimentos que estão acontecendo e no debate político que está acontecendo hoje. Eu vejo um pragmatismo muito grande. Mas eu acho que eu já estou me estendendo demais. Depois a gente faz esse debate num outro momento. Tem que falar mesmo. Fazemos esse debate num outro momento. Fazemos esse debate no terceiro seminário. Espero que todos venham e tragam toda a família, o gato, o pato, o maré, todo mundo, né, para participar desse grande evento. Roberto Lega estará no sábado, mas nós temos, logo na abertura, Ricardo Antunes, um dos pensadores mais críticos e mais importantes que esse país tem, que tem uma projeção aí internacional, não pelo mérito acadêmico, a gente tem que problematizar o que é mérito, não pela excelência acadêmica, mas por uma excelência acadêmica que se constrói a partir dos movimentos e pela integração, não é, das classes trabalhadoras na academia. Então nós temos Ricardo Antunes, nós temos vários pesquisadores estrangeiros, um destaque aí para Tereza Medina, ligada à educação popular. Enfim, são nomes muito importantes que vão nos ajudar a pensar o momento atual, que não é pouca coisa, porque o momento atual, eu faço um paralelo aqui com o tempo que o Brasil viveu a ditadura militar. Nós estamos num momento muito difícil, né, de vários tipos de constrangimentos, de abafamento dos movimentos sociais, de falta de debate político amplo, né, e de um estado de fato de exceção. Se fala muito de estado de exceção. O que é um estado de exceção? É quando o próprio judiciário trabalha em causa própria contra a população. Isso é muito grave. Então, o Hermano, tem Erlano e Hermano. Nossa, aí eu me confundo. Ele está organizando um movimento social, né? Aí sim, para o 7 de setembro, que é quando se diz a independência, mas nunca de fato fomos independentes, para marcar aí a resistência e repensar o que é essa independência, um quadro de dependência, de subserviência atroz das classes burguesas, não do país, não da classe trabalhadora, mas das classes burguesas, na dinâmica internacional do trabalho. Olha que bonito ficou. A luta por direitos e democracia, a luta é todo dia. O 23º Grito dos Espíritos do Brasil, né? Então a gente está aí na nossa 23ª edição, né? E assim, a luta é por vida em primeiro lugar, porque eles distorcem tudo, né? Alienam todo mundo, e fica tudo difícil de acontecer. Nós estamos numa situação, como a Fabiana colocou, constrangedora, né? Os três poderes, eles não têm, a gente não tem confiança nenhuma, ninguém tem confiança nenhuma, mas a Rede Globo faz questão de alienar todas as pessoas para que a gente fica todo meio, e aí a gente não consegue, a gente não consegue mobilizar, né? E é tão difícil, gente, a gente tem que acordar logo. Então vai acontecer na Praça Sérgio Pacheco, a partir das 8 horas, manifestando contra esse governo corrupto, né, dando fora Temer, contra todo esse legislativo, executivo e judiciário. Então por saúde, absurdo congelar por 20 anos a saúde e a educação, por saúde, por educação, por terra, por trabalho, né, acabar com essa questão das violências, por direito. Então, que a gente possa, todo mundo, não só, né, participar do evento no dia 7 de setembro, mas que sejamos contagiantes,
contagiar mais pessoas para também participar deste evento. Aqui, 7 de setembro. Eu vou pregar em algum lugar. Tá? Obrigada, irmã. Bom, então, para a gente não atrasar mais, vou aqui apresentar o nosso convidado de honra de hoje, professor Elano. Professor da faculdade, Elano, por favor, uma salva de palmas aqui. Professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, doutor em Sociologia, com pesquisa na área de Sociologia do Trabalho e da Educação, mestre em Sociologia, com pesquisa na área de Sociologia no Ensino Médio, bacharel em Sociologia, com estudo na área de Sociologia Política e licenciado em Ciências Sociais, todos os títulos pela UNB. Líder do grupo de estudos e pesquisas sobre materialismo histórico dialético e educação, consciência. Membro do grupo de estudos e pesquisas sobre trabalho, GPET, do Instituto de Ciências Sociais ICS, Departamento de Sociologia da UNB. Coordenador de programas Democratização do Acesso à Educação Superior e Pós-Populares, Democratização do Acesso à Universidade Pública pelo chão da pesquisa. Tem experiência na área de Sociologia, Políticas Públicas de Educação, Currículo, Epistemologias, Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular, Ensino de Sociologia, Ensino Médio, Metodologia da Pesquisa e Educação em Direitos Humanos. Possui vários artigos, capítulos de livros e livros publicados. Nós destacamos aqui 3 deles: A Sociologia no Ensino Médio, Cidadania e Representação Social de Professores e Estudantes. Esse livro está com vai ser sorteado aí pra galera. De Vocação para a Profissão, Sindicalismo Docente da Educação Básica no Brasil e Universidade e Movimentos Sociais. Então, muito obrigada, Elano, pela sua presença e para o debate do nosso filme. O nosso filme de hoje, um filme nacional, muito significativo, muito importante. Quanto vale é por quilo. Ok? Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que forma uma solidariedade fechada. Um contrassenso, né? Solidariedade fechada é interessante. No século XVII, um capitão do mato captura uma escrava fugitiva que está grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber a sua recompensa, ela aborta o filho que espera e os desdobramentos disso e o paralelo com o momento atual. Gente, muitíssimo obrigada. Vamos lá então. Vocês filmam? Uau! Deixa eu colocar essa massa aqui. Não é. Nossa, me deu um som. Não. Eu não é minha, não. Não, mas eu acho que eu coloquei minha taça já. Gente, então, fui apresentado e queria que vocês me dissessem quem são vocês, rapidamente. Pode ser? Você já esteve aqui, só complementa a sua apresentação também. Eu sou o irmão. É, mano, pois é, quase meu xará. Sou geneticista pela segunda graduação aqui. E estamos na luta aí com o governo social. Segunda graduação em que? Sou geneticista. E essa segunda é É gestão da informação. gestão da informação. Beleza, é. Irmão. Não, é irmão. Seminar, professor de história da rede estadual. Fez aqui o curso? de História. Professor de Sociologia. Opa,
Também fez aqui. Não, eu estou baiano em Salvador e mudo depois do Guará. Ah, tá certo. É isso aí. Tânia. Graduação em enfermagem. Após vocês. Você fez tudo aqui. Não, após tem a graduação. Após é aqui. Senac, São Paulo. Senac. Tem. Lá todo mundo conhece? Mãe, Fernando, estou fazendo graduação de Fernando. Não. Sou Núbia, formada em História aqui nessa casa e professora da rede. Ah, tá. Ensino básico. E os dois aqui? Eu faço um de administração. Tudo bem. Eu faço administração para um, Eu vou ter que usar o microfone, porque vai fazer gravação aí. Nós vamos fazer isso. Bem, gente, primeiro dizer, tá bom? Tá ótimo? Primeiro dizer que é uma grata satisfação estar aqui, muito interessante o projeto de formação política, né, pela 7ª Arte. Já parabenizando aí a equipe, né? A Elaine está aqui representando, a professora Fabiane, Vatelli, a Elizabeth Guimarães, nossas colegas, né, de área, campo. E dizer da minha também satisfação em vir contribuir por conta da nossa estima por cinema. Né? O cinema nos atrai, o cinema nos encanta, né? Não chega a ser um cinéfilo, né? Porque aí não consigo mais, na atual conjuntura de vida acadêmica, assistir filme como eu assistia antes. Mas em conta disso, a gente até vai fazer algumas incursões em alguns momentos fílmicos da nossa vida, nossa história, né, com filmes. E aí, se vocês conhecerem também, nos ajuda aqui no diálogo, né? Porque também nós temos indicações, né, de possibilidades de continuação desse diálogo, né, iniciado aqui, nós vamos iniciar aqui, do filme Quanto Vale por Quilo, né? Porque o filme ele é de uma complexidade enorme. Não sei se vocês também captaram isso, né? Pelo jeito eu vi que alguns não viram pela primeira vez, né? Quando se falou, né, tem outro desfecho, então já conhecia a produção, né? A película, né? Então ele traz, eu vou me orientar por slides, até por conta do tempo que a gente tem, né? Às vezes ele ajuda, né? Então olha aí, o filme nos chama a atenção, primeiro é importante sempre a gente destacar a direção de um filme, né? Eu vi que nós não vimos a legenda toda, não é por, né, por um apressamento, aligeiramento, é porque não tem esse hábito mesmo, né? Mas a legenda é muito importante, né? Saber, por exemplo, qual é ali a direção do filme, um grande destaque, né, para a direção do filme, porque quando um diretor lança um determinado olhar sobre o filme, ele está, obviamente, imbuído, né, de algumas questões, de uma problematização. Ele traz, sobretudo, um posicionamento político, aproveitando que o nosso momento aqui é de formação política, né, pela 7ª Arte. Então ele traz um posicionamento político. Portanto, o cinema, tal qual a literatura acadêmica, não é neutra, né? Então o filme traz essa postura. Então destacar o nome do diretor nos chama a atenção. Assim como tudo que foi veiculado ali no filme, né? As imagens, né? A musicalidade, não sei se vocês prestaram atenção ali na musicalidade, Nana Caymmi, Chico Science, Nação Zumbi, né? Cartola, né? Então, a musicalidade também tem a ver com esse propósito do diretor, né? E sua equipe, né? Por isso que eu falei da legenda toda, né? Sonografia, né? Tal, por aí vai. Então, daí o destaque, a gente faz esse destaque do nome do diretor para ficar bem destacado mesmo, enquanto alguém que pensou tudo isso em torno desse filme.
E aí a gente trouxe para começarmos um diálogo aqui algumas reflexões, olha aí. O filme trata de narrativas em dois momentos históricos distintos. Qual o objetivo desta opção? Obviamente vocês conseguiram perceber essa sacada do diretor, né? E ali o registro histórico, um registro histórico demarcado numa determinada época, né? Mas ali trazendo uma atualidade, né? Intensa atualidade, mas fazendo remissão, essa palavra, guardem ela, né? Conceitualmente falando, fazendo verossimilhança, né? Quando você transporta para outra uma realidade para outra realidade, né? Então o diretor está fazendo isso direto, transportando realidades. Daqui um pouco a gente acentua isso no campo teórico, para ficar mais interessante. Qual o objetivo dessa opção também a gente vai discorrer. Essas reflexões, claro, para a gente levar, no final vou mostrar o sentido disso, né? É muito interessante quando a gente trabalha um filme a partir de um roteiro, é mais ou menos isso que eu estou provocando aqui nesse começo, conosco aqui. A segunda ali, né? Em vários momentos, injustiças sociais aparecem, são sustentadas por argumentos ideológicos. Estamos afirmando isso. Os argumentos ideológicos, vocês viram que eles acontecem tanto de um lado como do outro, né? E tem um terceiro conjunto, né? Um terceiro grupo, né? Que é o grupo que trabalha com a chamada solidariedade, né? Que injustiças são essas e quais os argumentos? E aí, bem, nós não vamos aqui fazer, obviamente, porque não temos tempo, toda a retrospectiva do filme, mas nós vamos estar trazendo as passagens ao longo da nossa arguição aqui, que tem a ver com os temas, né, que o filme incita, né? A terceira, que dificuldades são apresentadas para os negros e pobres? Ali também, em vários momentos, a gente vê que o diretor se preocupou em mostrar essas dificuldades. A quarta ali, quais são as críticas feitas à solidariedade? Ali está em entre aspas, por demonstrar que é um conceito que tem historicidade, não é? E muitas das vezes é feito de uma forma, né, trabalhado de uma forma equivocada no nosso meio, sobretudo por instituições, como nós vimos no filme, como aquelas, né? ONGs, ou colocada no campo do terceiro setor, que nós temos crítica a esse conceito, mas que daqui um pouco a gente explora mais. Você concorda com as críticas? Podemos conversar também mais adiante. Como se apresenta a questão do racismo, é a quinta reflexão, né, que a gente pode trazer, a gente vai trabalhar neste campo também um pouquinho. E, por fim, ali é possível analisar o filme pela perspectiva marxista e de que forma? Então, isso nos incita a começarmos um diálogo. Eu já diria que nós não vamos dar conta de tudo. Não vamos. Tá? Mas essa é a intenção que o filme traz para nós. Claro, como professores, como, né, pessoas interessadas em reproduzir, de repente, esse conhecimento, pode ser que aqui ajude bastante a que você tenha essa possibilidade, né, de avançar nesse diálogo, tá? Então vamos seguindo. A gente começa com essa passagem aí de Clarice Lispector, que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Porque é o seguinte, a gente pode ali, tanto no filme como que eu não vou falar, observar obviedades, né? Ver obviedades. Só que o que nos chama a atenção é que muitas das vezes a obviedade, ou ela fica escamoteada, ou por ser obviedade não se fala, né? Ou a academia é mestre nisso, trabalha numa linguagem, numa narrativa complexa, né? Rebuscada, de modo que nós não trazemos ou não aportamos, não fazemos a verossimilhança que eu disse antes, com a realidade social. Com aporte social, com aporte no campo das ideias ou no campo de alguma teoria ou epistemologia que faz sentido apresentar esta realidade. E aí, gente,
nós não vamos devagar muito, né? Daqui um pouco eu digo de onde é que vem. Aí, só para deixar claro que o autor, o diretor, trabalhou com essa adaptação do conto do Machado de Assis. Não sei se vocês já sabiam. Alguém já sabia disso? Pai contra Mãe, de 1906, foi a última obra de Machado de Assis. Ele trabalhou a partir disso. Lembra do Candinho, no filme? Olha lá, a história de Cândido Neves. Está no texto, né? No conto de Machado de Assis. A ideia de Cândido na história era não se adequar a nenhum ofício, nenhuma profissão. Por quê? Porque não lhe dava a remuneração adequada, suficiente, né? E aí ele se torna um caçador de escravos fugidos, né? E aí a situação piora com a chegada de um filho. Vocês estão vendo as imagens do filme aí, né? As passagens. E um trabalho não lhe rende muito. Né? Chegada do filho, situação piora, né? Na verdade, ali o filme está mostrando a situação de desemprego, né? Ele era, vocês viram, gari, né? Que inclusive a profissão foi desprezada, menosprezada pela chamada classe média. E ele perde esse emprego. Aí na obra está dizendo que ele sai desse emprego que não lhe rende muito para exercer essa outra. Aí na história fala que ele foi comerciante, exerceu pelo menos umas 3 profissões, não vou lembrar de todas. Deixa de exercer essas profissões para se tornar um caçador de escravos fugidos. A tia, que é a tia do filme, como é que é o nome dela? Mônica, sugere, no caso da obra não é esse o nome, sugere colocar o filho na roda dos enjeitados. Vocês fazem ideia do que é isso, né? Ou seja, não fique com o filho porque você não vai dar conta, porque na história fala, é mais uma boca para dar de comer. No Nordeste é bem firme isso, sou nordestino, viu? Cearense, lá de Calcaia. Você é da onde? Bahia, né? Você é da Bahia. Olha, recentemente, em 1900, não é tão recente, né? 1995, foi quando eu história recente. Não, estou tentando lembrar da minha mesmo situação com o Ceará. Quando eu estive lá, depois de um tempo, né, eu nasci lá, mas fui para Brasília, né, criança, filho adotivo, né, de Brasília. E curiosamente eu voltei lá, mas já na formação de sociologia, né, e o olhar já é viciado ou condicionado, né? E aí o que eu via? Eu fui lá onde eu nasci, no interior, né, Calcaia, e vi minha tia, ó, situação tia, né? Também na história e também no filme. Minha tia, ela pegava crianças dos outros sob este argumento de que não tinha condições de criar. Ela adotava, trazia para casa dela. E eram as condições precárias, não é? Essas condições diferentes dessa outra pessoa que não tinha como criar. Não tinha água, não tinha luz, e tinha lá uma criação de cabrito, de cabra, de bode. Né? E uma situação difícil, porque ela conseguiu, com muito custo, uma aposentadoria. Né? E, inclusive, só foi ter água há pouco tempo, aí, depois de 2003, com o governo Lula. Água não, é luz, né? Luz para todos, né? Luz para todos. A água foi por conta do poço. A ignorância dela era tamanha, ignorância com todo respeito, é óbvio, né? Que ela não quis que instalasse a cacimba, que se chama, né? O poço, porque ela disse para a empresa, aqui já tem água, já tem poço. Era naquela forma de manivela, de fazer quase uma manivela. Não, mas não era com sarilho, não. Era aquela que você fazia uma pressão na água, exatamente isso daí. E ela já é idosa, entendeu? E tinha que fazer isso. Por isso a ideia de pegar a cria tinha sua importância. Para quê? Para ajudar nisto também. Exatamente.
E eu me recordo uma cena que me marcou muito, porque uma dessas crias dela tinha que sair para o mato para caçar passarinho para ter o que comer. Olha a situação que eu me vejo. Eu vou junto com ele caçar passarinho, ou eu vou usar minha consciência ecológica, ambiental e não vou matar o passarinho? Olha o conflito, igual o final do filme. Fui caçar passarinho, tudo bem, eu não cacei nada, não matei nada, né? Mas por pura falta de pontaria minha. Ele sim conseguiu levar o passarinho para... Né? É interessante isso, né? E aí, bem, aí só lembrando que não é tão distante, por isso a ideia de fazer a verossimilhança, trazer uma realidade que parece distante. Vocês viram no filme do Arquivo Nacional, século XVIII, vocês viram isso? Grande parte dos textos do século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Pois é, mas isso resiste, claro que a história remonta lá, né, no início do Brasil, né, século XVI e tal, né? Pois bem, mas vamos adiante. Então essa coisa de colocar o filho na roda dos enjeitados. Vamos lá, situação que pode ajudar. Capturar a escrava, olha o final do filme também, né? Fugidia que está grávida. Não só o final do filme, também no meio do filme. Lembra da pessoa lá que abortou? Né? Por conta da luta, do conflito, do emocional ali. Abortou, estava grávida. Mas ele capturou e ganhou o valor, né? Que a lógica da sociedade do consumo, vamos ficar sempre fazendo essa ponte aí, né? Incitou, né, os desejos da mulher, né? A criação do filho, os desejos materiais, né? Os desejos de consumo da mulher, né? Não que isso não seja legítimo, tá? Não que isso não seja legítimo. Dentro da sociedade do consumo tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, e é óbvio, ela está nesta sociedade dentro de um determinado modelo que vai, obviamente, incitar isso, né? Fazer com que ela tenha aquela consciência de que pode ser alguma coisa pelo consumo, né? E aí, obviamente, a relação com o marido faz com que ela se envolva numa relação doentia, né? Uma relação patológica, né? Esta sabe que, se capturada, sofrerá punição e o filho não sobrevive. Estou contando a história do conto, né? Então ela sabe que, se for capturada, por isso que ela foge, enfim, tenta se esconder ao máximo, sabendo que, ao ser punida, né? Vocês viram o tipo de punição, perderia o filho. Cândido captura e entrega para o dono. Na luta ela acaba abortando, já falei. E o Cândido recebe a recompensa e acaba ficando com o filho e sustentando o filho. Tá. Certo? Esse é o conto de Machado de Assis. Então veja, o Sérgio, o Sérgio Bianchi fez isso bem, né? Em vários momentos ele traz a história viva desse conto, né? De modo que a gente pode ver no filme, né, vocês podem concordar ou não, pode até acrescentar ali, né, esses temas aí, desigualdade social, a econômica, racial e de gênero, né, porque a desigualdade ela se ramifica, né, de modo a trazer-nos uma possibilidade da gente fazer a interseccionalidade. Eu posso muito bem trabalhar a desigualdade fracionada. Posso falar da desigualdade social de uma forma ampla, né? E ali só envolver classe social. Ponto final. Mas eu posso trabalhar a econômica, que envolve a classe social, a racial e a de gênero. Olha, os estudos clássicos, né, no campo do marxismo, não permite a gente avançar muito nessa interseccionalidade, tá? Deixando isso bem claro, bem demarcado aqui, teoricamente falando, né? Porque eu também estou vendo que tem gente que é de outras áreas, não só das sociais, humanas e tal. Então, é importante a gente dizer isso. Então, tem que fazer um apoio numa literatura mais ampla, para a gente dar conta de ver a raça e ver o gênero. É claro que, se vocês me perguntam, mas no marxismo lá não trabalhou gênero? Trabalhou.
vários textos aqui, a origem da família, a propriedade privada do Estado, não é? Sagrada Família, vários textos. Né? Tanto é que tem uma obra chamada Sobre a Mulher, escrito de Marx, Engels e Lenin. Quem quiser, né, pode dar uma olhada. Sobre a Mulher. É uma obra que traz fragmentos desses textos, né, que posicionam, recolocam a questão da mulher. Tá bem, então, de uma certa forma, né, teve esse contexto. Raça foi algo mais distante. Tanto é que Marx ele não teve uma conversa, um diálogo chamado bolivarianismo, que era típico da América Latina, né? Tá certo? Então ele ficou mais centrado na questão europeia, né? Situação do trabalhador da Europa, né? De modo que não teve. Mas se tivesse, teria abordado a questão racial com tranquilidade, a indígena, né? Indígena, racial, enfim. Aí vem outro tema forte, a questão do racismo e da corrupção. E o nosso desafio é ver como é que isso tem relação, como é que se intersecciona. Não é? Sabe por quê, gente? Nossa cabeça, a academia também faz isso, mas nossa cabeça, obviamente, formatada nesta sociedade, é para trabalhar tudo separado, tudo nas caixinhas. Tá certo? Né? Ah, sim, tem, com certeza. Por isso que eu falei, dá para complementar a relação com o Estado, né, as drogas. Eu até arrisquei outras ali, né, a legitimidade da escravidão, mas a escravidão nós vamos deixar para a Elaine, que vai fazer oficina, não sobra nada para ela, né? Então, que ela tem que ter alguma coisa para tarde. Então, eu só coloquei ali bem pequenininho, né, a questão da legitimidade da escravidão. Essa legitimidade aí tem sentido. Que sentido? É claro que na história ela tem o seu lugar. Colocado como? Colocado que teve a busca por esses escravos, né? Os chamados donos, né, de escravos, então faziam a busca nas regiões da África, sobretudo em Benin, né? Regiões mais litorâneas ali do continente africano. O que acontecia lá, gente? Guerras civis. Aí um grupo étnico, um conflito com outro grupo étnico, fazia o quê? Prendia aqueles escravos que eram derrotados no conflito, né, na guerra civil. Aí eles ficaram prisioneiros. O que os escravistas faziam? Iam lá, trocavam por bugigangas, por qualquer coisa, né, alguma moeda, ou até de graça, né, eles conseguiam esses escravos. Tá certo? E aí, né, toda a história conhecida, Navio Negreiro que foi aqui lembrado, né? Já que estamos falando de filme, Amistad é um filme, não sei se vocês já viram, conhecem, que mostra um pouco dessa trajetória também da vinda dos escravos, né? E eu estou me recordando de um outro também muito bom, documentário, um documentário Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Já ouviu falar desse filme? Você tem? Você está dizendo que é fantástico, né? Parece que só vocês conhecem. Ele tem 56 minutos, é muito bom para a sala de aula, 56 minutos. Né? Pode ser que dê um tempo da aula, ele pegando um pouquinho, né? Sobra uma hora, né? Tem que começar na hora, né? Aí depois, na aula seguinte, você pode conversar sobre o filme. Ou então você pega a aula dupla, né? Exatamente, né? E dá um jeito. Mas é um filme bom para a sala de aula, Atlântico Negro na Rota dos Orixás, né? Ele é do Renato Barbieri. Renato Barbieri é um colega nosso, lá de Brasília, mora na Asa Norte. Renato Barbieri, né? Ele exatamente vai dizer isso, ó, nesse filme. É curioso que eu lembrei agora. Ele vai dizer assim: esses escravos eram capturados, né? Aí tinha algo forte nesta marca identitária, que era fazer com que os homens dessem 9 voltas em torno de uma árvore. Estão lembrando disso no filme? E as mulheres 7 voltas. Qual era a intenção do escravista? Vocês lembram? Esquecimento, né? Apagar.
esquecimento, exatamente. Apagar a história, deixar tudo para trás, né? Porque primeiro que não trazia nada material, além da roupa do corpo, né? Nenhum objeto e tal. Então, para além disso, essas voltas eram o quê? Ligada à memória, à consciência, jogar tudo fora, né? Mas claro, né? Aí, obviamente, o filme traz esse belíssimo, né? O negro trouxe, a negra, né? Toda a sua cultura, dos quilombos, né? Com a montagem dos quilombos da resistência, né? Com a capoeira, com a culinária, enfim, com a vestimenta colorida, né? Esse colorido nosso, né? De origem negra, né? Colorido não, mas a Elaine ali está, enfim. Essas estampas, né? De base africana, acho que tem muita coisa de base africana, né? No Brasil. Então eles trouxeram, né? Não esqueceram. A intenção do escravista era essa, né? Então, isso é um pouco dessa legitimidade da escravidão. E o filme também traz forte essa questão da hipocrisia da classe média. O que é isso, né? Como é que a gente consegue ver isso, essa questão de hipocrisia ali? Está bem forte. Eu acho que tem uma parte do diálogo ali, ó, que a gente fica bem claro para quem sabe, minucioso ali assistindo, né? Que ele colocando, que o rapaz vai falar, não, que não sei o que tem da direita, né? E aí é só para reforçar quem que era a Casa Grande, desde o início, e até hoje está sendo, né? E quem que é a senzala. A senzala sempre foi a esquerda, sempre fomos nós, né? E aí a gente vê o ridículo que é a nossa economia, onde menos de 1% da população ligada, tá? Né? Menos de 1% o Papa nesse jornalzinho que eu te dei. O Papa coloca 8 pessoas que são donos de todo o capital que é produzido e gerado. Isso, a pirâmide social então, quer dizer, econômica desequilibrada, é onde se enraiza a desigualdade social e econômica, né? No início do filme começa a mostrar um trecho lá do gueto, né? E aí vai ampliando, e aí a gente vai ver a imensidão, que antes aí as denúncias do filme. Antes vai falar dessas alas ali e tal, do negro, da submissão, daquelas coisas e tal, né? Aí depois a festa, e aí vai mostrar a dimensão das senzalas nas favelas. Tudo aqui na senzala, né? E é só para retratando isso, só para pegar mais um trecho, né? Ele mostra o capitão do mato com a gente correndo atrás da escrava, aí depois, hoje em dia tem formas mais modernas. Os policiais chegando isso. E tal, né? Mostrando que os capitães do mato, que a polícia, ela é simplesmente, né, esses capitães do mato e outros vestidos. Isso. Mas, irmão, pois bem, você fez uma ligeira observação com relação a esse posicionamento, né, de grupos sociais, né, que o filme revela, como um domina e subordina outro. Mas olha só, essa questão da hipocrisia da classe média está ligada à solidariedade que a gente chamou lá antes, viu? Quer falar sobre isso? Eu observei, por exemplo, numa das cenas, aquela quando os empresários diante do elevador, né, se aproximam do elevador e chega uma senhora, né, que depois o Ricardo pergunta para o outro, não sei se você ficou constrangido. Marco Aurélio. Quer dizer, você ficou constrangido, quer dizer, criança pode, adulto pode, idoso não. Qualquer gesto solidário da minha parte nunca será o de me aproximar de você, que você fique bem longe de mim. Pois bem, boa lembrança da passagem do filme, que é forte essa questão da hipocrisia, né? Trabalhando para pobres, no entanto, não quer ter contato com pobres. Esse é um ponto, né? O outro ponto é, se eu cheguei a um status social e econômico, e também falou isso no filme, né? Você pode doar um pouco disso para os pobres, né? Isso é abordado no filme, na fala de Marco Aurélio, né? Ele fala assim, a classe média agora ela quer ter princípios de quem realmente tem dinheiro. Quer dizer, a classe média nunca teve dinheiro. Ela criou, ela se baseou nos princípios de fato da coisa. Perfeito. E aí só para, porque também nós não vamos
adiante nessa discussão da classe média, mas ela é boa, uma boa discussão, é outro foco temático. Como eu disse, o filme é complexo, daria para fazer várias abordagens, né? Mas com relação a essa, e aí a literatura também dá conta de dizer que é um grupo que é fluido, que não tem uma determinação, uma posição. Você falou de princípio, né? Até a gente, quando ouviu, deu uma risada ali, né? Como assim princípio, né? Princípio é algo que você tem muito forte, né? Na sua postura, na sua posição de vida, enfim, é algo que te persegue, te acompanha, né? Bem, eu ia contar aqui uma história, mas ela é longa, então acabei deletando. Então, olha só, com relação à classe média, o que se coloca? É isso. Na literatura, por exemplo, foi um grupo, historicamente falando, vamos dizer assim, né, que não, na literatura também marxista, que não estava nem no campo dos trabalhadores, do chamado proletariado e tal, e nem na burguesia, né, os donos dos meios de produção. Marx chamou isso de lumpenproletariado, não tinha nada de classe média, né? Lumpenproletariado, que não era nenhum ex-trabalhador e nem era o dono, né? Então estava nessa posição intermediária. E para onde é que pendia geralmente? Né? Era para o grupo dos trabalhadores ou para o grupo da burguesia? Né? Então olha só, é exatamente essa classe média que tem dado o termômetro na nossa sociedade, inclusive para a corrupção, que é muito bem demonstrada no filme. Né? Pois não. Mas o que é colocado, pelo menos é o que eu penso, do meu ponto de vista, é que a classe média, ela tende politicamente para a burguesia, mas ela vende a sua força de trabalho também. Portanto, ela faz parte da classe trabalhadora. Mas se reconhece como tal, esse é o ponto. Não. Esse é o ponto. Se reconhece como tal, entendeu? Esse é exatamente o ponto. Porque se ela parar de trabalhar, ela de fato detém os meios de produção. Essa, para mim, também é um ponto. É uma boa pergunta para muitas pessoas. E eu tenho pensado muito sobre isso. Esse é o ponto. Você exatamente foi no ponto. Inclusive, para escancarar mesmo, entre professores. Né? Faz isso entre professores. Pergunta se considera trabalhador ou trabalhadora. Só você vai ter uma informação boa acerca do que nós estamos aqui falando. O que você falou? Não, eu só falar que em alguns lugares até os termos disforia de classe, né, aquele desconforto e tal, e essa confusão mesmo. Então, essa classe média, na prática, ela está sujeita a muitos problemas, a muitas situações que o trabalhador também está, mas ela se enxerga no outro patamar. E aí fica falando até... Ela quer alcançar, como é teu nome mesmo? Leonardo, ela quer alcançar exatamente, o filme mostrou isso, por conta dos princípios que você disse, o status quo da sociedade alta, né? Os donos do meio de produção. E ela não, a parte dela, às vezes até ainda detém, que o médio pequeno, que é chamador de empreendedor. Sim. Mas tirando esses médios e pequenos, quem de fato é o deles? Isso. E aí, Perfeito. É assalariado. Olha, se o executivo ganha R$800 mil por mês, ganha, mas se ele for demitido e não conseguir outro emprego, dinheiro que só sai e não entra, acaba. E aí, meu amigo, você está de qual lado? Dentro ou fora do mundo? Ele não vai... Estou lembrando de outro filme, já que Qual? O Corte. Conhece o Corte? Indica aí. Costa Gravas. Costa Gravas é um bom diretor. O Corte. O Corte faz assim, dando resposta não, né? Complementando o que você está colocando. Desculpa, teu nome mesmo? Núbia. Um executivo perde o emprego. Né? Ele não quer, obviamente, perder o padrão de vida que ele tinha. Executivo, uma multinacional. Né? E, bem, não está fácil. Aí uma discussão boa para a chamada crise do emprego. Né? O aumento do desemprego. A gente pode pegar qualquer profissão, por acaso é de um executivo lá, né? O que acontece? Ele faz um mapeamento, olha a curiosidade do filme, ele faz um mapeamento dos possíveis concorrentes que ele tem para tomar a vaga dele, na disputa, né? nas multinacionais.
que ele faz? Vai eliminar de um por um. Fisicamente? Fisicamente. Olha o nome, o corte. Vai eliminar, meu amigo, que nada, vai concorrer comigo por quê? Consegue, depois de eliminar alguns, uma vaga, e assim o ciclo continua. Porque uma outra que está na cola dele aparece no final do filme para fazer a mesma coisa que ele fazia. Então, só para vocês terem ideia, o corte traz essa brilhante discussão, né, sobre essa questão, primeiro, concorrencial entre nós somos um concorrente do outro. Perceberam isso? Dentro da academia, um concorrente do outro. É uma discussão muito maior, porque na verdade o que a gente está falando aí, a gente está indo lá no marxismo falando, não, a gente tem que discutir o modelo de produção capitalista que está uma bosta e que sempre foi uma bosta. A gente tem que discutir o grande débito que a população brasileira e mundial, né, tem com as pessoas negras. Não é arrebentar com a África, como fizeram na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Absurdo demais. Chegar e colocar o mapa em cima da mesa é absurdo demais. Não indenizar o negro quando ele foi na época da abolição. Reparação. Absurdo demais. Escravizar mais pessoas sobre um salário, como eles fizeram com os italianos. Absurdo demais. Então as pessoas, elas precisam de fato se olhar uma nos olhos das outras e falar, nós somos brasileiros e essa terra é nossa. Não pode acontecer o que fizeram, roubar a Vale do Rio Doce e arrebentar com Mariana, ou roubar o nióbio que dá, ou arrebentar. Não pode acontecer o cara chegar e vou privatizar a Petrobras, né? Tapa na cara de safado golpista. É isso que tem que fazer. Você fala, não pode, é forte essa frase sua. Não pode, mas faz. Isso está acontecendo. Essa maçonaria safada que está aí, ó. Tem que matar. Pois é. Então, irmão, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Só para apoiar um pouco a nossa conversa, assim, para não ficar fatos, né, sendo contados, tem essa teoria que nos ajuda. Só que não vamos falar dela, porque só esse gráfico aqui daria... Esse gráfico aqui eu trabalho um semestre com os meus alunos, né? Então... é o meu curso, né, de materialismo histórico dialético que a Fabiana leu aqui no currículo. Então ele e um grupo de pesquisa com esse título também. Então isso aqui é o campo do materialismo histórico dialético que nos ajuda a pensar muito sobre essas coisas que nós estamos aqui, né? Quando a gente está falando, por exemplo, da passagem do concreto para o abstrato e voltar ao concreto para lidarmos com a realidade. Quando a gente parte do simples e vem para o complexo, quando a gente pega uma simples mercadoria, como uma garrafa dessa, para entender o modo de produção capitalista, o Marx está fazendo isso lá no Capital, capítulo 1 do livro 1, né? A mercadoria. Saindo do simples, uma mercadoria, para entender o complexo, que é o modo de produção capitalista, né? Quando tem uma passagem do imediato, que é a chamada aparência, né? Onde está o fenômeno ou sensível, né? E vem para o imediato, que aqui está pensado, lembra lá do abstrato? Ó? Aqui está pensado, está refletido e tal, né? E se tornar uma essência, né? Eu tenho que voltar ao concreto para me apoiar, para não ficar só no pensado. Aí fica hegeliano aqui, vocês lembram disso? Quem já estudou? Fica na base hegeliana, do idealismo e tal. Tem que voltar, a base marxista diz, volte, né? Se apoie materialmente, não fique só no campo do sensível. A velha conversa, a velha que eu falo, né, na historiografia dessa discussão, colocando os dois em oposições, né? Hegel de cá, Marx de cá. Ou Proudhon, miséria da filosofia, com... Não, como é que é? Filosofia da miséria com miséria da filosofia, com Marx, né? E os irmãos Bauer, lá na Sagrada Família, em que os irmãos Bauer entendiam que o que daria para explicar bem a sociedade era com o aporte da religião. E aí ficaria nesse campo aqui, ó, tá? No abstrato, no idealismo e tal. Marx falou, não, pode ser pela religião. Né? Tem aquelas 12 teses sobre Feuerbach, nome complicado aí, né? Alemão, Feuerbach, né?
que ele escreveu A Essência do Cristianismo. Um livro bom para ler, tá? Catatal, né? Para você ler, é para ficar lá lendo, tá? A Essência do Cristianismo. Foi os contrários a Marx na base hegeliana, se vocês quiserem conhecer. Então foi uma dessas pessoas. Aí ficava aqui, gente, para entender, tipo assim, colocando Cristo como revolucionário, que queria mudar a sociedade, e tal. Foi muito da base, viu, irmão? Você que está aí com o grito dos excluídos, das comunidades eclesiais de base, teoria da libertação e tal. Mas a vantagem desses grupos é que eles tinham a materialidade de realizar para transformar, né? Ou seja, pegava, obviamente, esses chamados aí que o irmão está chamando a atenção, dos excluídos, para saírem dessa condição, minimamente trabalhar com a superação dessa exclusão. As SEBs, comunidades eclesiais de base, teologia da libertação e tal, que eu fui adepto, fiz parte desse, né? Veio daí, né? A minha história veio daí, mas que o que está sendo colocado lá dessa discussão de Marx com os demais é que não ficaria só nesse campo, teria que voltar para fazer a transformação desta realidade e tal, por aí vai, né? É claro que tem marxismo dentro da questão religiosa, queria chamar a atenção disso, né? Acabei de dar exemplos, né? Agora, se a gente for estudar a nossa religiosidade de um modo amplo, a gente vai ver que a grande maioria, o chamado pentecostalismo, fica aqui, pronto, buscando alcançar um pedaço no céu, e para isso usa aspectos materiais, até de doação da vida, questão material e econômica, por esse pedaço, né? Lembra lá da reforma luterana, lá Martinho Lutero? Pois é. Então, aquela base da chamada alcançar a graça divina, você tem que fazer a busca. Para fazer mais um filme, hein? Lutero. Lutero, né? Não sei se vocês viram esse filme. Lutero. Aí a ideia é exatamente essa, e continua sendo. O crescimento do pentecostalismo aqui em Uberlândia não é diferente de lá em Brasília, qualquer outro lugar, né? A força do pentecostalismo tem sido grande, de modo que não dá para desprezar, não, tem que dialogar. Não dá para desprezar, tem que fazer a discussão, tem que, né? Não estou nem rejeitando aqui se alguém é seguidor, não é isso não, não quero nem saber quem é. É só dizendo que a base de conhecimento, de reflexão, às vezes fica só neste campo da salvação, que quem quiser se salvar também tem que se aliar a ele, senão não se salva, né? Não faz parte, portanto, de uma materialidade da vida, né? É isso que a gente está mostrando, viu, gente? Sem rejeição aqui nenhuma religião, por favor. É isso que a gente está mostrando, né? Que precisa voltar à base concreta para entender um pouco dessa questão, tá? Alguém queria falar alguma coisa, interrompe. Núbia. Eu queria indicar que essa autoprodução que eu fiz ela não é tão interessante. Não. Na década de 50 e de 60 tem outras duas. Então diga aí para nós. Estão mais, Diga. elas estão mais historicizadas. Rebuscadas. Sim, tem mais pesquisa, acho que estão mais próximo da realidade histórica. Achei que você ia dizer algum título aí. Sei que você ia dizer algum título. Não, é só não é para desprezar a autoprodução, não. Não, mas veja só, Núbia, também é interessante isso que você acabou de dizer, porque a gente tem que olhar a película, também não é como uma verdade, né? Sim. A gente, como eu disse que fui da igreja, viu, irmã? Frei Beto, uma vez, numa conversa com a gente, né, lá em Brasília, no entorno de Brasília, na verdade, alguém questionava para ele assim, ele sendo religioso, né, e tal, aquela película lá que fala da morte de Cristo, lá, que acabei de esquecer o nome aqui, e tal, o que você acha do filme que mostrou sobre a vida de Cristo? Aí ele só falou assim, trata-se de arte. Arte eu não vou discutir. É igual o Sérgio, né? Ele montou aqui, claro que é um documentário, né, muito pautado na realidade, mas ele falou naquela época assim, o artista fez o que ele quis, é arte, não vou discutir. A liberdade, estética, né? Usou a estética para isso, enfim. A mesma coisa a gente deve fazer, viu, Nuda? Assim, muita tranquilidade. Eu, por acaso, lembrei de Lutero, mas melhor do que ele, já que você provocou, O Nome da Rosa, né? É também baseado, né, em fatos reais.
né? Se eu conseguir lembrar outros, eu vou dizer. Mas fica essa dica aí. Acabei de lembrar de outro. Giordano Bruno. Giordano Bruno, né? É outro filme que bate esse Lutero aí. Já que nós vamos condenar Lutero, foi para a forca. Você falou outro aí? Qual? O Código da Vinci? Está na mesma alinhamento do Lutero, viu? O Código da Vinci, não é? Ou não? Vocês gostam? É um pouco mais rebuscado, né? Tá bom, então. Mas essa conversa nossa está ligado àquele gráfico anterior que eu mostrei, a chamada historicidade, dentro do materialismo histórico dialético. Primeiro é o seguinte, a gente não pode deixar de se apoiar aqui nessa teoria que é ligada à constituição do modo de produção capitalista. Isso é fato, aqui a gente está conversando desde o começo com base nisso. Então essa teoria está posta, né, que é do modo de produção capitalista. Falamos aqui, por exemplo, dos proprietários do meio de produção. A gente pode colocar aqueles personagens do filme, né, da empresa, os proprietários do meio de produção, a despeito de ser um ONG, tá? A despeito de ser um ONG. Porque ali é uma organização não governamental de propósito, para não pagar impostos, né? Para não ter gasto com os chamados, né, insumos, né? Por aí vai. Né? Para ter mais lucratividade, ter a maior lucratividade possível dentro do Estado, né? Da relação com o Estado. Então veja como ali é farto uma análise em torno dessa questão. Não é? E aí está colocado isso no filme, né? É a chamada responsabilidade social como negócio. Isso está claro no filme. Diga, Leonardo. Então, e isso é tão forte, acredito que do período do filme até a nossa atualidade, só aumentou, só cresceu todo esse discurso, que você tem assim uma imposição, um direcionamento da lógica empresarial para basicamente tudo. Então, da mesma forma, a questão do selo verde, né? Empresa ecologicamente sustentável. Isso. É vendido como uma coisa mais linda do mundo e não é. E enfia-se isso no ensino público. Na escola onde eu trabalho, a direção simplesmente, aí, em parceria com o digníssimo Ronaldo Alves aqui da Câmara de Vereadores, empresário, coloca lá um projeto que se chama Jovem Empreendedor. Só que isso é muito perigoso porque reforça na cabeça das pessoas algo que está sendo divulgado em outros espaços também, de que empreendedorismo é a coisa mais linda do mundo, vai dar muito certo e é muito melhor do que uma carteira assinada. Isso. Então, gente, isso que o Leonardo está falando é muito importante, porque é o seguinte, que espaço, para quem é a escola está dando espaço para divulgar seus negócios, não é? Para quem? Geralmente não é por grito dos excluídos, não é por movimento social combativo de luta, né? Eu preguei uma série de cartazes aqui dentro do campus, né? Eu saía para andar, o primeiro que arrancaram, que eu fiquei indignado, foi dentro da escola. Foi dentro do restaurante. Do restaurante. Eu cheguei lá, mas gente, vocês estão loucos, vocês estão dando asa para quem está explorando vocês, vocês precisam, a gente precisa se levantar e olhar, se tratar como brasileiro, e vocês vão tirar o cartaz que é de importância da vida. Vocês querem 20 anos de congelamento de salário, e, sabe? Mas só, eles não falam nada, mas, sabe? Então, perfeito. O que acontece? É exatamente isso. Eu estou me recordando aqui dos meus tempos da educação básica, fui professor de sociologia na educação básica durante 12 anos, né? Está me vendo aqui uns relances aqui. Quais eram as empresas que chegavam na escola? Realmente era isso mesmo, gente. Era alguém vendendo alguma coisa, você falou de jovem empreendedor, alguém vendendo algum produto. Estou me lembrando aqui até o negócio para a língua lá, aquele limpador, andou na escola, enfim, por aí vai, né? E maior sucesso, por aí, enfim, cursinhos privados para chegar à educação superior, né? Enfim. Eu agora, inclusive, estou com um programa, a Fabiana Leogui, né, de acesso, democratização do acesso à educação superior. A universidade, né, que está levando os alunos de graduação para a periferia, para ajudar os jovens a alcançar a educação superior e tal. E não tinha ninguém quando a gente estava lá trabalhando, quando começou em 2012. Agora, depois de 5 anos, começa para ser uns pré-ENEMs lá, vizinho da gente.
ao ponto de quando a gente chega na escola pública para divulgar o nosso serviço de extensão, nosso trabalho, programa de extensão da universidade, a direção ou a coordenação não deixa a gente ter acesso aos alunos, porque diz que já tem alguém fazendo isso na escola. Meio aquela parte lá que eles estão lá com a perua. Isso, e a outra não pode encostar porque o serviço está demarcado, o território está demarcado. Aqui em Uberlândia, você vê nas escolas públicas mais empenho para levar os alunos que estão com o ensino médio para conhecer Pitacos, que é uma privada, Unipac, que é uma privada. Enquanto para conhecer o campus aqui da UFO, a gente teve que combinar com os meninos, eles vierem de recurso próprio, não teve ônibus e tudo mais. Hora, né, do dia letivo. A gente tem vários exemplos, com certeza, vai surgir. Já há tempos que eu venho assistindo, né? Eu sou formado pelo São Carlos. E aí, já naquela época, na década de 90, né, eu já via que o sucateamento da universidade que cada vez vai ficando mais forte. Ah, sim. E aqui dentro do campus da UF também, que aí a gente vai transitando por vários campos e vai percebendo isso aí, e isso aí, né? E aí a gente não pode falar, a gente tem que lembrar quem está no poder, né? É a direita fascista. Né? Que já vem fazendo isso há um monte de anos, porque a ideia deles é privatizar, é vender o país com o povo dentro para ser escravo desse capital maldito. Sem dúvida. Aí, só para terminar esse exemplo que eu disse, gente, curioso que esses alunos, né, aluno em processo de formação lá, de graduação, foram nessa escola, não foi só uma não, tá? 2 ou 3. Eles chegaram a dizer para mim, falaram, absurdo, a escola sequer deixou a gente ter contato com os estudantes. Os estudantes tiveram essa consciência. Né? Porque a direção, a coordenação era que estava impedindo, né, ter contato com esses estudantes. Mas enfim, só um exemplo. E aí, gente, não dá também para a gente dissociar isso do chamado regime de acumulação, tá? Isso aqui, ó, está em torno da gente, inclusive na escola. O regime fordista, não sei se vocês lembram, em Ford, começo do século XX, começou com a fabricação de carro da Ford, o mesmo carro para todo mundo, né? Da esteira elétrica, né? Então a mesma fabricação produziu o maior número, né, de mercadorias no menor intervalo de tempo possível. Claro, e aí, como é norte-americano, trabalhou com o chamado tripé, o chamado American Way of Life, o estilo americano de vida, né? Produz, primeiro tripé, produção, tem que produzir a mercadoria, em larga escala no caso, né? O segundo eixo do tripé, né, é a propaganda, a publicidade. Forte, né? Olha de onde a gente importou isso aí, né? Produção e publicidade. Pode até uma mulher, às vezes, né? Seminua diante de um produto, tem nada a ver com a mulher, mas enfim, né? Aí, cerveja, vou mostrar agora, exatamente. Vou mostrar agora, não adianta meu slide não, irmão. E o terceiro, o consumo. Produção, publicidade, consumo. Suficiente para o regime de acumulação. E assim é no Fordismo, assim no Taylorismo, aqui sofisticou um pouco mais com o controle do tempo, né? Então, aquele não produtivo, olha os escravos, ó. Aquele não produtivo que não conseguisse produzir naquele intervalo de tempo, no caso a jornada de trabalho, né? Olha a discussão de jornada de trabalho aí. Agora está ameaçadíssima, né? Com o chamado trabalho intermitente, trabalho parcial na reforma trabalhista. Não sei se vocês sabem o que é isso. O intermitente é aquele que tira você do mercado e volta a bel prazer da produção. Se estiver bem, bem. Senão, fica desempregado. Isso é intermitente. A produção está valendo mais do que a vida. Exatamente, mas sempre, né? Nesse modelo, sempre. E o trabalho parcial você está com 40 horas, a empresa não está precisando das suas 40 horas. 20 está bom. Aí trabalha parcialmente, tempo parcial. Trabalho de tempo parcial.
Essa questão em relação ao tempo, né? Tempo parcial, portanto. Aí vocês perguntam, mas pode reduzir o tempo de trabalho implicando em redução do salário? Aí, como a CLT fica flexibilizada, ele deixa de ser um trabalho contratado em carteira assinada, né? Aí vira um trabalho flexível, né? Entendeu? Flexibilizou o trabalho. É igual na faculdade privada, onde eu trabalhei, antes de estar na universidade, na UNB, em que eu tinha, por exemplo, 3 turmas de Sociologia da Educação, pegando História, Letras, Administração, 3 cursos diferentes, para a mesma disciplina, Sociologia da Educação. O que eles fizeram? A mesma disciplina juntou as turmas. 3 cursos para a mesma disciplina. Antes era separado. Aí isso, no raciocínio, não implicou redução de salários. Intensificou meu trabalho. Uma turma de 20 passou a ter 60. Né? A mesma disciplina. Então eles não entenderam isso. Burlaram lá, fizeram um jeito lá na legislação que não significou redução do salário. E como eu era horista e não servidor com carteira assinada, eu era horista. Então, se tivesse mais horas, ganhava mais. Menos horas, ganhava menos. Então, é a lógica do capitalismo aí, essa questão da flexibilização do trabalho. Inclusive, o debate que você vai ter aqui no evento vai tocar nisso, com certeza, que está lá a crise do emprego, né, que eu vi na programação. Então, vai tocar nisso, com certeza. Então, veja, tudo isso tem a ver com isso que nós estamos falando aqui, ó, do regime de acumulação. O toyotismo, não sei se vocês sabem, que é de base japonesa, né, que é de fabricar conforme a demanda. Não ficar fabricando e deixar o produto exposto lá. Quantas cadeiras que tem aqui? 200? Não, tem estudo não. Né? Não dá para, de repente, fabricar 200 cadeiras e deixar lá, para quando o consumidor vier, pegar e levar. Não. Núbia quer um produto, vai lá na empresa e demanda, e a empresa vai produzir para você, já que você quer. Acontece muito com veículo, né? O toyotismo foi fortemente, né, inserido na indústria automobilística. Você falou da Honda, né? Tá bom? Vocês já de repente compraram carro, porque, né? Estamos aqui com classe média, é isso? Provocando vocês, né? Aí você vai lá comprar o carro, né? A prestação, 60, a perder de vista, né? 60 vezes, né? E eu só com carro assim, né? É assim, né? Aí você vai lá e escolhe o carro, só que ele não está lá no pátio para você, né? Ele vai ser fabricado ainda, você ainda escolhe os detalhes, põe isso, põe aquilo, né? Tira isso, tira aquilo, os acessórios, né? Então está na base do toyotismo, né? Base dessa produção, de regime de produção. O neoliberalismo entra um contexto aqui político para refletir sobre, mas acaba sendo, por exemplo, no neoliberalismo, como é que fica a questão da acumulação? Vocês fazem ideia? No filme até falou sobre. Vocês lembram? Onde é que entra o regime de acumulação com o neoliberalismo? Uma palavra resume. Privatização. Perfeito. Acumula com privatização? Claro que acumula. Você está levando entes privados a gerir negócios públicos. Né? Neoliberalismo fortíssimo. Redução do Estado mínimo, né? Falou em parceria público-privado, lembra? Parceria público-privado? E não disse, não é privatização, no filme falou isso? Olha a questão ideológica aí, colocar. É uma concessão de negócio para administrar bem e tal. É só aqui para levar a uma reflexão. Né? Artigo 14 da Constituição, né, fala sobre o soberano. O soberano é o nosso, o povo brasileiro. Nós somos o Estado. Então, o governo é algo que a gente delibera, dá uma constituição para ele gerir, mas nós que tínhamos que gerir. Não é verdade? Então, falta de autogestão, mas só para concluir. Eu tô te vendo, né, irmão, como o Lázaro Ramos lá, preso. Para resolver tem que ser na porrada mesmo. Eu acho que ele coloca uma parte muito legal, né, falar sobre a iniciativa, né, a livre iniciativa, né, que ele foi lá, fez o sequestro lá e tal. E justificou o sequestro, dentro da lógica capitalista, vocês viram? A distribuição de renda. A gente lembra de várias. Olha, não serve, muita gente se engana com cangaço, né?
Porque o cangaço não fazia distribuição de renda, não. O cangaço dava moedas. Não sei se você sabe disso, mas não era tirado dos ricos para dar para os pobres, não. Era positivo Foi social mesmo. ficava com o valor, mas não distribuía, não. O Lampião lá, né? Robin Hood também. Porque eles eram muito violentos. Exatamente. E aí, mas quem que é esse soberano? Esse soberano é o terceiro setor, né, que está desvirtuado. O terceiro setor, sim, que é essa sociedade civil, a única quem poderia falar sobre parceria com o primeiro setor, né? Que a única que, não essa parceria torta que a gente vê, onde vem... Não, isso é importante que você está falando, né, irmã? Tem organizações sérias, eu mesmo participei, ainda tem parceria, né, com a universidade, com essas instituições, de fazer trabalhos sociais, comunitários sérios, né? Com criança, com jovem, com adulto, enfim. Eu comecei com esse tipo de trabalho, só para vocês terem ideia, numa ONG, com alfabetização de jovens e adultos, mas não tinha financiamentos vindo do Estado, que não sei o quê. Era um trabalho que a gente fazia à noite, saindo para as escolas, vocês viram no meu currículo aí, a Fabiana falando, a experiência com a alfabetização de jovens e adultos. Eu comecei lá, com meus 18 aninhos, e já indo para o mercado de trabalho, já trabalhando durante o dia, empresa privada, né? Eu fui técnica eletrônica, viu? Consertava telefones, né? E à noite, nos dias da semana à noite, ou finais de semana em espaços cedidos, por exemplo, pela igreja, para alfabetizar as pessoas por essa instituição, tá? Que a gente tinha dificuldade de tudo, porque a gente não tinha como dar uma caneta, que o pessoal também não tinha onde escrever, nem um dia para comprar um caderno, que dirá fazer um exame de vista para ter o óculos para enxergar o que estava escrito no quadro. Vocês imaginam a situação que a gente vivia. Pois bem, aí em torno disso, só para dar esse exemplo, irmã, é que se criou essas ONGs com essas iniciativas, com órgãos financiadores, por exemplo, só dando esse exemplo, claro que não é real isso, mas, por exemplo, empresa para que você pudesse ter alguma associação para ter o óculos, empresa para ter alguma associação para ter o caderno, o lápis, a borracha, né? Para gerir o transporte da casa para a escola. Olha isso, olha o que eu criei aqui agora, né? Criei aqui possibilidades empresariais dentro de um trabalho que de repente se fazia com todas as melhores intenções possíveis de alfabetizar as pessoas, que para nós era muito gratificante, inclusive, né? Alfabetar uma pessoa de 80 anos saindo, sabe ler e escrever, era fenomenal, né? Mas enfim, esse eu estou só para fazer esse parênteses, viu, irmã? Tem as instituições sérias que fazem o trabalho. Claro que... Eu estou te falando isso, né, porque como engenheiro eletricista eu fiz um estudo. Você também? Uma patente em gestão de parceria público-privada. Você deve conhecer o diagrama de bloco que foi fechado, de poder do sistema de controle. Dentro daquele modelo eu coloquei todas as leis e criei uma patente. Mas só que aí eu digitei, artigo 5º, inciso 29, que vai falar sobre privilégios temporários para o inventor independente, já leu aqui no 663, que vai falar sobre dispensa de... Quer dizer, você vê que tudo é mentira. Sim. Tudo é hipocrisia. Sim. Porque a lei não é para beneficiar. É do rico. É para lucrar, para gerar lucro. Isso. É aquela questão da paradinha de maconha. Né? Se pegar comigo negrão, né? Porrada. Se pegar 450 quilos de cocaína com Aécio Neves... É consumo próprio. Consumo próprio. Muito bem. Consumo próprio, ele precisa. É muito tenso o Congresso, ele precisa. Então, olha só. Neoliberal, para fechar aqui, imperialismo é outro, vou acelerar mais porque eu estou vendo aqui que o horário está... Imperialismo é outro regime de acumulação, né? Obviamente, a gente tem alguns países, obviamente o representante aqui maior dos Estados Unidos, né, que ele faz, obviamente, pelo modelo imposto político e econômico, né, gerar, obviamente, muita acumulação. Por exemplo, protecionismo é uma delas, né? Não deixa os produtos brasileiros entrarem, né, na fronteira, mas quer que o seu chegue aqui com muita facilidade. E a gente tem, né, muitos produtos aí. Disputa com o chinês, né? É curioso quando a gente vai comprar uma coisa, inclusive fora,
vai olhar lá, não sei se vocês têm essa curiosidade, Made in, né? Made in China. Mas você está lá, sei lá, na Argentina, Uruguai, sei lá, Paraguai, mas é da chinês. Mas enfim, fora eles, né, obviamente os norte-americanos. Então, como é forte essa questão imperialista para acumulação. Deixa eu andar mais aqui. E aí junta-se a isso as ideologias, né, que trabalham para fortalecer aqueles regimes de acumulação. Globalização é uma delas. Nada mais é do que um pressuposto teológico. Por mais que de repente você tenha uma disciplina na sociologia, globalização e Estado, sei lá, alguma coisa, Estado, globalização, mas ela representa né, dentro dessa lógica, uma ideologia para fortalecer esse regime de acumulação. Crise da sociedade do trabalho, outra, vocês vão ouvir também no evento, espero que vocês estejam, acho que a Fabiane fez um apelo aqui para vocês estarem presentes. Crise da sociedade do trabalho, né? Dizer que não vivemos mais numa sociedade orientada pelo trabalho, e sim, né, pelo capital, por aí vai, tal, né? E aí o Ricardo Antunes fala assim, como assim, né? Se nós temos um agrupamento que vive do trabalho, como assim o fim do trabalho? Como assim acabou, né? Existiu a crise? E outro é o pós-modernismo, né? Que desvincula toda a nossa relação como trabalhadores e a gente vira um grupo só, como eu falei, né? De raça, gênero lá atrás, tá? Nada disso. O pós-modernismo liquida, né? Tudo isso aí. Estou sendo mais rápido aqui porque... Na academia florear, essa coisa de pós-modernismo. Isso, tá cheio disso, viu, Leonardo? Cheio. Qualquer curso, viu? Mas você pode usar tudo como discurso. Tudo como discurso, isso. As narrativas, aí cria aquelas palavras lindas, né, coisas robustas. Vai lá. O senhor se posiciona em relação ao pós-modernismo? Contrário. Ótimo. Totalmente contrário. Minha fala até agora. Aí como é que surgem essas coisas? Que as experiências revolucionárias, marcadas no século XIX e XX, associando a educação e socialismo, levaram a burguesia a politizar sua invenção na esfera educacional. Acho que a gente tocou nisso aqui já. Né? O grupo Croton, né? Por exemplo, o que ela faz se não investir na educação e implantar o sistema privado fartamente, fortalecendo a ideia de educação como mercadoria? Nada mais do que isso. São grupos privados fora da educação, né? Investindo nela porque viu o quê? Um campo altamente lucrativo e mais, Leonardo, que você disse isso, cabeças e mentes para a gente controlar. Né? Olha que interessante. Na educação, estou lembrando das empresas que a gente falava aqui antes. Na educação, então dá para a gente ir lá e dar colocar lá uma pitada de consciência conforme nós queremos para esse pessoal, né, Nuno? Mas na própria Revolução Francesa, quando se cria o ensino público, quem está criando e para quem está criando? Qual é a forma de ensino público implantado? Isso. Foi justamente, não é a classe burguesa, a classe revolucionária? Sim. Então é a educação burguesa. Educação burguesa, muito bem. Então é de lá, da Revolução Francesa, essa questão. De pensar qual educação e como queremos e para quem queremos. Isso mesmo. Pega aqui, Baiano, para vocês verem o que é isso aí. Aí nós vamos entrar rapidamente nessa questão mais racial, né? Olha essa cédula, ela existe. Está na mão aí da... Estou chamando de Baiano porque eu esqueci o nome. São baianas, Celeste. Celeste. Está na mão dela aí. Essa cédula é uma cédula oficial do Banco Central do Brasil. Fiz questão de trazer isso, eu encontrei colecionadores aí. Mas, salvo engano, eu manuseei essa nota também, porque ela não é muito antiga, não. Vocês também? Eu acho que a luz aqui ela não está ajudando. Será que você consegue apagar só aqui? Pois é, eu estou tentando lembrar o ano. Mas acho que a Beth vai nos ajudar aí, ó. Como era Cruzeiros, né? Cruzeiros. Beth, todo respeito, né, Beth? Claro. Não, mas eu lembro da nossa. Você lembra também? Tá, então ajuda aí. Perto de casa, comprei uns calçãozinhos. Década de 70. 70? Não, cara, esse aqui é 80. Esse aqui é 80. Não, esse aqui é 80. É 80. Isso era muito dinheiro na época. 70 eu estava nascendo. É 80 isso aqui. É 80. Então, olha só. Racismo institucionalizado. Diga aí para nós, o que vocês estão vendo nessa imagem aí?
É um branqueamento, né? Aquela ideia de branqueamento. Que vem do Mas diga aí, Leonardo, como é que você está vendo isso aí? Que história é essa aí? Porque até a forma que foi representado o branco está no destaque, né? Esse aqui, né? Isso. Esse é o branco, vamos lá. Mas o outro também é branco. O outro também é branco? É, mas você vê que caminha. Ó, o preto. Olha só, exatamente isso, Leonardo aí. Cadê o negro aí? É o último. Aqui, né? É o último. Tá de perfil, tá de. Olha essa perspectiva, gente. Pela efígie, pelo rosto. Em destaque o branco, né? Está aqui todo, né? Bem elaborado, o rosto completo. Em destaque você vai perdendo aí, como se a identidade desaparecesse. E é do Banco Central do Brasil, a moeda aí, ó, oficial. Por isso nós estamos chamando isso de racismo institucionalizado, quando o Estado, obviamente, faz uso disso oficialmente. Aí, ó, bom exemplo, 500 cruzeiros. Não vão ficar com meu dinheiro aí, não.